Vamos falar agora com a nossa Thaís Camargo. Você vai ver ainda hoje aqui no Balanço Geral a história da turma que se arrisca pegando rabeira. Mas não é só em ônibus, não. A turma que pega rabeira em carros e até em motos. Isso é muito perigoso, gente. Thaís Camargo. Olha, Jasson, é exatamente. Circulando pela cidade, é fácil de encontrar ciclistas pegando rabeira em ônibus, em motos, até em carros aqui em Curitiba, viu? E o local preferido é esse aqui onde nós estamos, é a Canaleta do Expresso. É a via exclusiva para os ônibus. Então, quem trabalha próximo a esses locais está cansado de ver os ciclistas se arriscando e, claro, os acidentes. Só para citar um acidente, aqui na Avenida 7 de Setembro, no início do ano, um adolescente de 16 anos que estava pegando a rabeira de um ônibus morreu atropelado por um biarticulado aqui na Canaleta. E os flagrantes são registrados nos mais diversos pontos da cidade. É o que a gente vai ver ainda hoje, uma reportagem aqui no Balanço Geral. Jasson. Ok, Thaís, daqui a pouquinho. Tá saindo do forno essa reportagem, tá? Tá saindo do forno, eu já vou trazer para você. É uma orientação, é um alerta, é uma dica, é um assunto que a gente precisa falar. As pessoas comentam muito isso aí nas rodas de conversa e a gente vai falar sobre isso já aqui no BG. Deixa eu falar agora com a nossa Thaís, porque é o seguinte, tem um comportamento, né, Thaís Camargo, no trânsito, que parece que é brincadeira, mas é sério, é muito sério, porque na verdade ele traz muitos riscos à vida, é muito perigoso. É o pessoal, olha aí, ó, tá vendo? Garotada, o pessoal que pega a bicicleta, vai na rabeira do ônibus, só que tem uns que pegam rabeira de carro, tem gente que pega até rabeira de moto, dá para acreditar? É muito perigoso. E com a vida, meu amiguinho, minha amiguinha, a gente tem uma audiência boa aí com a garotada, né? Não dá para brincar, não dá para arriscar. A vida a gente não pode arriscar, a gente não pode brincar. É a maior riqueza que a gente pode ter é a nossa vida e a nossa saúde, né? E quebra uma perna, por exemplo. Eu que estou machucado do futebol no joelho, né? Aí 3 meses lidando. Para machucar é rápido, é fácil, mas para recuperar demora. E vai, é fisioterapia, é hidroterapia depois, e vai, e vem, e pai tem que levar no hospital e volta. Para que correr tanto risco assim, né? Depois é difícil. Então tem que tomar cuidado. E a Thaís, inclusive, vai trazer uma reportagem para nós sobre isso, né? Os especialistas falam e alertam que é muito risco, né, Thaís? É isso, Jasson. É uma prática muito perigosa. Os flagrantes acontecem em vários bairros da cidade, principalmente nas canaletas do Expresso, nessas vias que são exclusivas para ônibus. E a gente vai mostrar flagrantes aí de ciclistas pegando rabeira em moto. Esse ciclista chega a cair no asfalto e também flagrantes de ciclistas pegando rabeira em ônibus. Então, um homem que aparece com o pé preso atrás do veículo, ele chega a ficar numa roda só com a bicicleta. Então, são flagrantes, práticas muito perigosas, esses ciclistas arriscando a vida, e é o que a gente vai ver na reportagem. Neste flagrante, um ciclista pega a rabeira em uma moto. Ele segura a caixinha do entregador e os dois seguem, até que o rapaz da bicicleta perde o controle e cai no asfalto. Nesta outra imagem, é possível ver um homem de bicicleta pegando rabeira em um ônibus. O homem aparece com o pé preso atrás do veículo. Ele chega a ficar numa roda só com a bicicleta. Flagrantes registrados em vários pontos da cidade, principalmente em vias como as canaletas exclusivas para ônibus. Uma tragédia anunciada, já que o condutor, por conta da extensão do ônibus, não tem visibilidade de quem está atrás do veículo. Na Avenida 7 de Setembro, em março deste ano, um adolescente de 16 anos morreu após cair embaixo do rodado de um ônibus, logo depois de ter pegado a rabeira do biarticulado.
O adolescente, acompanhado de 3 amigos, passava por esse trecho da Avenida 7 de Setembro durante a noite. Segundo os próprios amigos, eles estavam na rabeira do ônibus, ou seja, se prendiam na parte de trás, próximo ao para-choque, no momento em que teve uma manobra brusca do ônibus. O adolescente então caiu e foi atropelado pelo ônibus biarticulado. Durante uma movimentação do ônibus, o guidão da bicicleta acabou enroscando e ele veio a capotar e cair. E nisso o pneu do ônibus acabou passando por cima dele. Cair de bicicleta já machuca muito, mas especialmente quando você se permite tracionar por um outro veículo, estamos potencializando, multiplicando várias vezes os riscos de dano caso alguma coisa não dê certo. E tem tudo para dar errado, porque nem a bicicleta foi feita para isso e nem o ônibus, o caminhão, o veículo, enfim, que está tracionando foi feito para isso. A condição de risco é extremamente elevada e os acidentes que acontecem são terríveis. A Nancy trabalha em um comércio que fica bem em frente à Canaleta do Expresso, na Avenida João Gualberto, no bairro Juvevê. Ela conta que ver o pessoal na rabeira dos ônibus é comum por ali. Bem diretão, os meninos sempre em grupinhos e tal, pegando rabeira. A Eliane também diz que cansa de ver os ciclistas se arriscando na região. É o dia todo praticamente. E é bem perigoso, né? Porque os ônibus, eles às vezes têm que ir bem devagarinho, porque senão atropela, né? O ciclista cai por baixo, já aconteceu bastante aqui. Condutores que estão no seu veículo, vendo que ali na frente tem alguém pegando carona no ônibus, deveriam redobrar a distância e a atenção, porque a qualquer momento pode dar alguma coisa errada e aí você acaba se envolvendo num acidente que esse sim você não tinha absolutamente nada a ver. Mas tem que tomar cuidado porque o trânsito é isso, oferecendo perigos para todo mundo a todos os instantes. Curitiba lidera o ranking nacional de mortes envolvendo ônibus. Segundo um levantamento com base em dados do Ministério da Saúde, no ano passado, 42 pessoas morreram nesse tipo de ocorrência. Além disso, a capital paranaense também registra, em média, 14 mortes de ciclistas todos os anos por acidentes, de acordo com números do boletim Vida no Trânsito. Dados que, segundo o especialista, reforçam o papel de cada um para a segurança no trânsito. Todo mundo que está no trânsito, até quem anda a pé, está exposto a riscos. Nós só mudaremos esse quadro quando as pessoas melhorarem a sua percepção de que o trânsito é arriscado e que não dá para ir para o trânsito, seja a pé, como passageiro, conduzindo veículos, o que seja, de forma distraída. É preciso estar muito atento e com a cabeça presente. Quantos estão distraídos na tela do celular, falando ao celular e estão no mundo da lua, enquanto que alguém precisa tomar as decisões de segurança no trânsito. É isso, Jason. Segurança no trânsito que depende de todos. Do pedestre, do motorista, do ciclista, do motociclista. Por isso, o especialista em trânsito vai falar um pouquinho mais sobre o papel da segurança para reduzir os acidentes. Programas como Vida no Trânsito prestam um grande serviço por trazerem números confiáveis do que aconteceu. Mas e o que vamos fazer com isso? Então, quem é que vai educar o pedestre, já que, se ele não tiver CNH e não for proprietário de veículo, o Detran nem conhece esse cidadão? Por um lado, temos legislação para multar pedestres e ciclistas, mas não é aplicável. Então, há uma redoma de proteção de pedestres e ciclistas que eles podem fazer qualquer coisa, o que obviamente não é verdade, até porque eles se tornam as vítimas mais prováveis. Mas nós precisamos de uma reação que traga efetivamente para o dia a dia aquela educação para o trânsito que já está previsto no nosso código há mais de um quarto de século. A educação faz algumas mágicas imediatas, a maioria dos bons resultados vem a médio e longo prazo, e a fiscalização é que tem essa capacidade de resolver imediatamente. Bem, qual foi a última vez que você foi parado numa blitz? Falta fiscalização, mas falta mesmo. A fiscalização daria esta segurança, baixaria esses números, mas para isso os órgãos de trânsito tinham que ter um efetivo maior. Está na hora desse amadurecimento de cada um. Aí nós conseguiremos trazer essa cultura por outros caminhos, sem depender só da boa vontade dos administradores ou de seus recursos e da boa vontade e das ideias nem sempre tão boas assim dos nossos legisladores.
Pois é, e o Celso Mariano falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é educação. Educação, é disso que a gente precisa. Educação no trato com as pessoas, educação mesmo, e a educação no trânsito, que é desde pequenininho que a gente ensina para os filhos, né? Que uma criança, quando ela aprende, por exemplo, que o cinto de segurança é importante, se o pai entra no carro e não coloca o cinto de segurança, ela chama a atenção, ela fala assim, pai, você não colocou o cinto. A criança faz. Ó, pai, você não fez isso, pai. Então, é educação, seja na escola, seja em casa, é importante. E tem uma experiência que eu vi que eu achei maravilhosa. Eu estava fazendo uma viagem, um período de férias, anos atrás, e eu vi no país por onde eu estava, que é uma praça enorme, mas uma praça enorme, né? E aí ali era montada uma cidade com semáforo, bicicleta, isso aqui, e as crianças recebendo aula de trânsito. Crianças, doutora Márcia, várias crianças recebendo aula de trânsito naquela praça, né? Então é isso que a gente precisa, né? Educação. Meu pai era do BPTran, eu lembro que quando eu era criança e ele me levava ali no quartel, na Marechal Floriano ali, tinha lá, por exemplo, uma faixa, não sei se tem ainda lá, né? Mas tinha lá um caminho feito e tal, você pegava a bicicletinha, ia, sabia onde tinha que ir parar. Pequeno, eu já aprendi os sinais de trânsito e tal, essa coisa. Então precisa disso, educação. Tendo educação, as coisas já às vezes são complicadas, sem educação, aí fica ainda mais difícil. Nossa, é claro que precisa de educação. Educação é uma coisa que pai e mãe dão pra gente, que dizem que isso é errado e que não pode fazer. Como a gente foi ensinado a atravessar a mão de mão dada, olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Eu duvido que qualquer um desses que está pegando rabeta não saiba que isso é errado e é perigoso. Se coloca em risco porque quer. Porque não tem essa consciência. Precisa ter consciência de que se você cair, você pode morrer. Se machucar, talvez. Morrer, mais provável. E também falta essa consciência de que você vai estar atrapalhando a vida de outras pessoas. Porque aquele trabalhador que saiu de casa para dirigir um ônibus, dirigir seu veículo para ir para o trabalho, vai acabar se envolvendo num acidente de trânsito porque uma pessoa dessas acha que correr risco é legal. Semana passada, semana retrasada, não me lembro exatamente a data, mas foi agora próximo, não faz muito tempo. Inclusive o Sindimoc, né, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região, né? Fizeram uma manifestação, inclusive, contra, né, esse ato das pessoas pegarem a rabeira, porque complica a vida do motorista. Exato. É a pessoa que está trabalhando, está fazendo o serviço dele, né? Thaís, para arredondar, vamos lá. Pois é, Jasson, são jovens arriscando a própria vida e é bom lembrar que o motorista do ônibus não tem a visão do final do veículo, até por conta do tamanho desse ônibus. Então a gente vê todos os dias esses flagrantes nas ruas de Curitiba, que são jovens ciclistas se arriscando aí, pegando rabeira em ônibus e em motos também, Jasson. Pois é, a gente podia fazer um pacto aqui, né? Eu, você, jovem, né? Vamos fazer uma campanha contra isso. Pacto pela vida. Pacto pela vida. Pronto, pacto pela vida. Não pegue rabeira, porque isso realmente pode trazer problemas seríssimos para quem faz isso, né? Pega a rabeira, correndo inclusive o risco de morrer. Obrigado, Thaís, pela reportagem, pela orientação, pelo alerta aqui no nosso Balanço Geral.